o nosso ser. Colocamos em Tua presença, Senhor, a vida de Mana Nelissa. Que ela seja um canal, Senhor, de bênção, de transformação, de edificação. Sim, Deus, em Tuas mãos. E também toque em nossos corações, para não rejeitarmos a Tua palavra, Deus. Louvado seja o Teu nome desde agora, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Mana Nelissa. Obrigada. É um prazer muito grande estar a trazer a palavra no Som do Céu. Para quem não me conhece, ela falou, meu nome é Anelissa. Muitos me conhecem, outros ainda vão nos conhecer. Eu sou de naturalidade nascida na Espanha, mas sou australiana. Meus pais são australianos. E casei um brasileiro e nasci meninos de Moçambique. Então, somos uma mistura boa. Hoje eu quero falar com vocês sobre um tema que Deus tem colocado muito forte no meu coração. E através da adoração, só serviu para confirmar ainda mais o que Deus quer ministrar para nós. É sobre desenvolver um relacionamento com Deus que permanece. Algo que você vai carregar para a próxima geração e para toda a eternidade. Você e eu temos o privilégio de conhecer Jesus, não só para um dia, nem só até amanhã, mas para todo o resto da nossa vida e até Ele voltar e depois até o tempo acabar, que não vai ter mais tempo lá no céu. Vai ser chamado eternidade. Amém? Então, eu sei que nós temos pessoas aqui que vão conhecer Jesus pela primeira vez hoje. Eu sei que temos aqui jovens que já conhecem Jesus há um bom tempo. Alguns conheceram Jesus através de um amigo. Outros ainda estão a afirmar a sua fé. Eu quero que você abra seu coração hoje, porque eu sei que Deus quer falar contigo. Eu nasci numa família cristã. E um pouco diferente de alguns, eu tive o privilégio de ser a quarta geração de pessoas dizendo sim a Deus. E eu posso dizer para você, isso é um impacto muito grande. Quando uma geração diz sim a Deus, a próxima geração diz sim para Deus, a próxima e a próxima, o que você vai colhendo é algo incrível. E muitos de vocês estão aqui como a primeira geração. Isso é um privilégio enorme também. Eu tinha 3 anos e meio quando eu conhecia Jesus. Você pode dizer, com 3 anos você não vai entender nada. Mas eu lembro como se fosse ontem. Eu lembro que eu estava na sala com minha mãe e minha irmã gêmea. Nós somos 2. E ela colocou um vídeo de um teatro, alguns jovens estavam fazendo um teatro de Jesus morrendo na cruz. Era uma coisa muito simples, não era nenhum filme. Mas eu lembro como fiquei tão impactada. Eu posso dizer que a revelação de Deus, quando você fica convicta ou convicto do seu pecado, é algo sobrenatural. E eu entendi que Jesus estava a sofrer por minha causa. O meu pecado pregou Ele lá. Comecei a chorar. Aí minha mãe perguntou, você quer aceitar Jesus no seu coração? Eu falei, sim. Daquele momento até hoje, são 32 anos. E eu amo Jesus cada vez mais. Mas essa vida, você vai construindo com Deus. Isso não acontece de um dia para o outro. Isso é algo que você toma uma decisão de seguir a Cristo. E depois Ele vai te ensinando como se apaixonar mais e mais e mais. Então, meus pais eram missionários na Espanha, naquela época. Eu nasci lá, porque meus pais saíram da Austrália para a Espanha, um país na Europa, vocês devem conhecer. Eu nasci lá. E eu via o testemunho dos meus pais. Eles deixaram tudo para servir a Deus. Onde Ele lhes chamou, eles foram. E eu via minha mãe ajoelhando os joelhos, à noite, até meia-noite, 1h. Meu pai gostava de ir nas praças, nós chamávamos da Zona Vermelha.
que é a zona onde sabíamos que as prostitutas ficavam, os drogados ficavam, os moradores de rua ficavam. Meu pai era bom em separar pessoas que estavam a brigar, todos bêbados. Ele colocava cartão, esse tipo assim, né? Caixa, dentro da roupa dele para não sentir o frio da noite, para poder ficar lá com eles, para pregar o Evangelho de Cristo, onde estavam. Então, posso dizer que essas coisas que eu via marcavam minha vida. Iam marcando minha vida. Uau! Meus pais deixaram tudo para servir a Cristo. E eu quero deixar com vocês alguns pontos que vão ajudar vocês a desenvolver um relacionamento muito forte com Deus. E número 1, é conhecer o Espírito Santo. Quando Cristo é teu Salvador, o Espírito Santo é enviado para te ensinar todas as coisas. A Bíblia diz que Ele nos lidera para toda a verdade, não é? E a liberdade de Deus vem através de conhecer a verdade. Quando eu conheço o Espírito Santo, Ele começa a ensinar as coisas que eu preciso saber. Eu lembro que eu era muito criança, nós éramos de uma igreja que não ensinava sobre o Espírito Santo. Era uma igreja muito tradicional. Mas nós chamávamos Jesus. Então o Espírito Santo vai se revelar para quem lhe ama, não é? Eu lembro que havia uma música que eu sempre chorava. Eu tinha 18 meses, era muito pequena, eu e minha irmã. Todo culto, nós chorávamos. E minha mãe, ela pensava que estávamos a ser malandrinhas, só fazendo barulho no culto. Nos tirava para fora. Shhh, crianças, no culto não se faz barulho. Trazia de volta. Só que ela não estava a entender o que estava a acontecer. O Espírito Santo estava nos atraindo para Ele. E Ele estava a nos dar um coração sensível. E a música que nós sempre chorávamos dizia o seguinte: se eu vivo por Ele. Se eu morro por Ele. Isso se encontra em Romanos. Até vou pedir colocar, por favor. Romanos 14, 8. Romanos 14, 8. E essa letra dessa música nos marcou tanto que nós queríamos falar isso o resto da nossa vida. Eu falo nós, porque era eu e minha gêmea naquela época. Se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. A minha vida, a tua vida não nos pertence. O dia que você aceitou Jesus no seu coração, você falou: Jesus, aqui está tudo. Tudo que eu tenho pertence a ti. Todos os meus desejos, todos os meus sonhos, o único desejo e o único sonho que eu tenho é estar na tua presença. Basta você falar isso, você vai ver a aventura que você vai viver com Ele. Você parece que está a perder tudo, mas não. Você vai ganhar tudo. Porque Jesus é a única pessoa que pode nos satisfazer. Não é um namorado, não é sucesso, o que pessoas chamam de sucesso, um bom emprego, bons estudos. Isso tudo passa. Mas se você tem Jesus e você ama Jesus, isso vai te satisfazer para sempre. Então eu te encorajo, cultive um relacionamento com Jesus através do Espírito Santo de Deus. Como que nós podemos fazer isso? Tem uma coisa chamada pecado. Quem conhece pecado? Pecado. Pecado é uma coisa que corta nosso relacionamento com Deus. E pecado não começa com uma coisa descancarada, que você vai dizer: ah, é pecado, olha lá. Não. Pecado vai começar com um pensamento. Pecado vai começar com um simples desejo ou uma atração a algo para além de Jesus. Isso já é pecado. Então, ao crescer, eu comecei a desenvolver
um ouvido para a voz do Espírito Santo. É bom quando alguém vem para nos corrigir sobre algo e nós precisamos disso e precisamos sempre ser humildes para receber uma correção. Mas é muito melhor quando você já ouve a voz do Espírito Santo e não precisa ninguém vir dizer: ei, você errou. Você ouve a voz dele a te convencer. E você sente uma tristeza dentro de você porque você sabe que você ofendeu o Espírito Santo. Tem uma pessoa na Bíblia que ele aprendeu esse segredo. Podem abrir em Salmos 51. Salmo 51. Nós vamos ler desde o primeiro versículo, porque eu acho que é importante. Esse salmo é um salmo que o rei Davi escreveu depois de fazer os pecados que nós consideramos os mais terríveis. Sabemos que para Deus não tem mais ou menos, né? Mas ele foi assassino, ele mentiu, ele roubou a esposa do dono, cometeu adultério. Então, ele escreveu isto num momento mais baixo da vida dele. Ele amava Jesus? Sim. Conhecia a Deus? Conhecia muito bem. Mas ele deixou os desejos da carne lhe levar. E olha o que ele fala para Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. De modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Eu vou pausar aqui. Alguns de nós nascemos com pais cristãos. Nascemos na igreja. Eu nasci de quarta geração de famílias que conheciam a Deus. Adoravam a Deus, entregavam suas vidas a Deus. Mas isso não significava que eu não tinha que tomar uma decisão pessoal para seguir a Jesus. Porque a salvação é pessoal. Não importa se eu nasci na igreja ou não. Uma pessoa que nasce numa garagem não lhe faz um carro. Mesma coisa, uma pessoa que nasce numa família cristã não nos faz cristãos. Nós só temos o privilégio de começar a ouvir muito antes de outras pessoas. Então aqui ele fala, sei que sou pecador desde que nasci. Todos nós nascemos pecadores e precisamos de um Salvador. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração. Me ensinas a verdade. Isto me leva ao próximo ponto. Amem a palavra de Deus. Conheçam a palavra de Deus. A palavra de Deus vai nos ensinar caráter, vai nos ensinar como Deus é. E nós precisamos ser como Ele é. Davi, ele falou aqui de si. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Vamos parar para pensar sobre o nosso coração. Muita coisa acontece no nosso coração. A Bíblia diz, guarda o teu coração porque acima de todas as coisas surgem as coisas do teu coração, né? Guarda o teu coração porque as fontes da vida surgem do teu coração. Sim, conheço em inglês, desculpa. Nós precisamos guardar nosso coração. A nossa honestidade, nossa integridade começa aqui. Quem eu sou começa aqui dentro. É muito fácil eu colocar uma fachada por fora, sair da minha casa e ser uma personagem para as pessoas que me conhecem. Mas isso não funciona com Deus. Deus me conhece de dentro para fora. E o que Ele deseja?
Ele deseja integridade, verdade. Eu ser uma pessoa verdadeira, sincera perante Ele. E aqui Davi, ele reconhecia isso, ele disse, sei que desejas isso. Então, se Deus deseja isso, e nós queremos fazer o que Deus deseja, por que não? Por que não? Pedirmos a Ele nos fazer pessoas íntegras. Purifica-me e ficarei puro. Lava-me mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. E aqui ele fala, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável, que permanece. Um coração que permanece. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Isto é uma oração que você e eu devemos fazer todos os dias. Porque nós podemos pecar. Sim, somos pecadores ainda neste mundo. Mas nós temos um Deus que nos ensina a não pecar. Que nos perdoa. Cada vez que eu peco, o segredo é correr aos pés de Cristo e dizer, Jesus, me perdoa. E arrependimento é virar para andar na outra direção. Eu abandono o meu pecado. Como que nós vamos saber o que Deus deseja? Lendo a palavra de Deus. Amando a palavra de Deus. Eu comecei falando dos meus pais. Estou a falar de geração para geração. Eu lembro quando eu acordava de manhã, eu descia as escadas da nossa casa, era de 2 andares. Eu via todas as manhãs, sem exceção, 5 horas da manhã. Meu pai sentado, era um frio, parecia chimoio. Sentado aí na cozinha, ele colocava uma placa de ferro assim no fogão para exalar um pouco de calor. Ele sentava assim, com a Bíblia. E eu era muito pequena. Aí eu lembro, eu sentava no colo dele e só ficávamos caladinhos por 1 hora. Ninguém falava nada, porque ele estava com Deus. Mas eu assistindo. Eu tinha 8 anos quando ele comprou um caderninho. Até hoje eu tenho esse caderninho. Ele disse, hoje você vai começar a ter sua vida devocional com Deus. Preciosidades que Deus começa a te ensinar. Eu não sei se você tem esse hábito, mas é um hábito que todos nós como filhos de Deus devemos ter. Ter um caderninho, você começa a ler a palavra e tudo que Deus te ensina, começa a escrever. Por quê? Durante o dia você vai meditar, você vai mastigar aquilo que Deus te ensinou na palavra dele. Você vai esconder no seu coração para fazer o quê? Para não pecar contra Deus. Ele vai te ensinando através da palavra dele. E o terceiro ponto, teme a Deus. Temor a Deus. Eu não estou a falar de medo. Deus não quer que nós tenhamos medo dele, medo de fugir dele, não. Quando a Bíblia fala de temor a Deus, é um respeito e uma reverência dele, sabendo que ele é santo e puro. E que ele merece a minha vida, pura e santa, perante ele. Amém? Então, quando você desenvolve um temor a Deus, é isso que vai te guardar do pecado. A lei já nos mostrou que nós sozinhos não podemos nos segurar. Quando vem uma tentação, nós caímos. A lei serve para nos mostrar num espelho o quanto que nós precisamos do sacrifício de Jesus. O quanto que nós precisamos do poder do Espírito Santo na nossa vida para recusar o pecado. Ele nos dá a capacidade de viver aquilo que Deus nos chama para viver. Amém? Ele nos dá essa capacidade. Quando eu tenho temor a Deus, Ele começa a construir meu caráter. E isso, irmãos, dói.
Isso pode doer, mas o fruto daquilo é algo que vai permanecer. É algo lindo e belo nas mãos de Deus. Algo precioso. E quando os ventos vêm, você não vai cair. Quando a tempestade vem, você não vai ser destruído, porque a sua casa está construída sobre a rocha, que é Cristo. Tenham muito cuidado que material você usa para construir essa casa. Eu falei aqui um dia, quando estávamos a ler a palavra juntos. Essa casa é tua. Cuidado como você constrói. Você tem que entregar essa casa um dia para Deus, lá no dia que Ele vai nos receber e dizer: Jesus, é com este material que eu construí a casa que você me emprestou. É tua responsabilidade aqui na terra para construir. Vai permanecer? Uma pergunta que você tem que se fazer. A maneira que eu estou a construir a minha casa com Deus vai permanecer ou não? Isso vai depender das escolhas que você vai fazer hoje. E essas escolhas que você vai fazer hoje vão determinar a próxima geração. Porque um dia você vai casar. Quem quer casar aqui? Acho que ninguém aqui não quer casar, né? E depois de casar, acho que vão querer filhos, né? A próxima geração. Mas que impacto você vai ter na sua próxima geração? O que você vive hoje vai impactar quem vem amanhã. A Bíblia fala de uma geração que ainda não nasceu. Pessoas que ainda não nasceram. E eu fico muito triste quando pessoas não levam a sério a escolha do seu parceiro. Não é? Eu sei que é uma coisa que nós jovens ficamos quase toda a nossa vida, desde a adolescência até casar, pensando naquilo. Que parece uma coisa que estamos a levar a sério, mas estamos a pensar erradamente. Todos esses anos, muitos de nós. Você precisa pensar bem sobre isso. Com quem que você vai casar? Sim, tem que fazer essa pergunta. Eu não estou a falar de namorados, nem namoradas, porque você não devia ter namorados e namoradas. Você deve ter um marido e uma esposa, um dia. E esse marido ou essa esposa, dependendo se você é homem, vai casar uma mulher, se você é uma mulher, vai casar um homem. Essas pessoas devem ser pessoas entregues a Deus como você, que juntos vão construir um altar de adoração para Deus. Sabe como isso é tão precioso? Eu e meu marido, quando nós casamos, nós sabíamos que estávamos a casar. Sim, porque nos gostávamos. Sim, porque não conseguíamos ver um sem o outro. Estávamos apaixonados. Eu não dormia à noite só por pensar nele. Né, mãe? Não, ele vivia no outro lado do mundo, lá em Brasil. E eu sabia que o horário dele, quando eu estava a dormir, ele estava acordado, né? Fuso horário. Minha mãe teve graça comigo naqueles dias. Eu não dormia, porque eu sabia que às 4 da madrugada para mim, ou às 3, ele está acordado. Ficávamos a conversar. O amor é uma boa coisa, mas quando está fundado nos princípios de Deus. Você fala muito, eu quero bênção, então arrume bênção, não arrume estrago para a sua vida. Você pode pedir Deus te dar bênção, mas você ao mesmo tempo está a trazer estrago. O que Deus vai fazer? E nós sabíamos, voltando para isso, me distraí. Quando nós casamos, sabíamos sim
estamos apaixonados. Isso Deus nos dá. Alguém até me perguntou, será, Manalisa, que Deus vai me dar alguém que eu não gosto? Eu não. Nunca. É um pacote completo. E se você não gostava dele, Deus vai te fazer gostar. Você vai achar ele bonito ou bonita. Aí sabíamos que nós íamos formar família. Nós sabíamos que tínhamos que ensinar algo para nossos filhos. Deus não nos dá filhos só para nascer, multiplicar, dizer que eu tenho 10, 12 filhos. Não. Não é por isso. Deus me dá filhos para criar uma próxima geração que conhece a Deus. Aleluia. Tem um versículo aqui, estou a pedir colocar Juízes 2:10. É um versículo muito triste. Isto nos leva para um tempo onde as pessoas não conheciam a Deus. Vamos ler. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, quer dizer, morreram, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Por que não conheciam o Senhor? Onde que foi a falha? A geração que morreu, que foi enterrado, se reuniram os seus antepassados, falharam. Não contaram para seus filhos o que Deus tinha feito. Não ensinaram eles a amar a Jesus no nosso dia hoje. Estou a dizer. Agora que Jesus veio, nós temos que ensinar nossos filhos a amar Jesus. Conhecer a Deus. Vocês não são casados, vocês podem estar dizendo, mas Manalisa, isso é para falar para os casais. Vocês vão ser casais um dia. E vocês estão a fazer escolhas agora que vai determinar que tipo de casal você vai ser. Então, por isso estou a alertar agora, antes de você escolher seu parceiro. Escolha alguém que vai construir um altar de adoração a Deus no seu lar. Não escolhe não crente. Mas vai converter. Talvez não. E você não tem direito de começar um relacionamento com alguém antes de se converter. Porque aí vai arrumar problemas. Por que eu preciso pensar bem com quem que eu vou casar? Você precisa casar alguém que vai ensinar a palavra de Deus à próxima geração. Você precisa casar alguém que vai instruir seus filhos como temer a Deus. E você precisa casar alguém que vai construir um legado. Sabe o que é legado? É algo que você vai carregar e passar para a próxima geração. É poderoso, né? Incrível quando Deus constrói uma história. Nós cantamos aqui. Eu quero fazer parte da tua história. Me envolva, Deus. Deus está a escrever uma história aqui na terra. E você nasceu para formar parte daquilo. Eu nasci para formar parte daquilo. Mas é a nossa escolha se vamos nos deixar ser parte daquilo ou não. E uma escolha tão, podemos dizer, parece pequena, mas não é. Como escolher o parceiro errado, pode me desviar totalmente de ser parte da história de Deus para a minha vida. De impactar a próxima geração, para que a próxima geração não se levante sem conhecer a Deus. Imagina essas pessoas que nasceram, não conheciam quem Deus era e podiam ter conhecido porque os pais conheciam. Os pais conheciam. Eu tive o privilégio de ter pais que me ensinaram quem Deus é, que me ensinaram a amar a palavra de Deus, de conhecer o Espírito Santo. Talvez você não teve esse privilégio, porque você é parte de uma geração que não conheceu a Deus. Mas você pode mudar isso.
E você está mudando pelo simples fato de você estar aqui. Você talvez é o primeiro na sua família a conhecer a Deus. Olha que privilégio. A graça de Deus nos encontra onde nós estamos. Onde quer que estamos. Mas agora você vai passar isso para a próxima geração? Ou você vai deixar morrer aí nas tuas mãos? Eu vou convidar o Tiago para subir. Eu quero que você entenda uma verdade essa noite. Deus te escolheu para conhecê-lo e ensiná-lo para a próxima geração, que ainda não nasceu. Aproveita esses anos que você tem agora. Mas Manalisa, não estou pronto para casar, não quero falar dessas coisas. Não, você não está pronto, não. Não estou a dizer que você vai começar um namoro amanhã. Mas como que você vai estar pronto se você não começa a se preparar? Você pode ter 12 anos, estou a ver muitos aqui de 12, 13. Você pode ter 16, 20, 30. Nunca é tarde. Eu comecei há 32 anos atrás e ainda estou a construir. Eu já tenho a próxima geração nas minhas mãos, junto com meu marido, para ensinar, e é uma grande responsabilidade. Alguns de vocês já são casados. E nós vamos orar por vocês também. Que Deus vos dê a graça, se vocês já escolheram alguém que não está te ajudando a ensinar a próxima geração a conhecer a Deus. Não está junto com você de joelhos conhecendo a Deus juntos como casal. Porque como que teus filhos vão conhecer a Deus se você não conhece? Nós vamos orar por você para Deus também salvar o seu parceiro, o seu cônjuge. Para que juntos vocês possam construir um altar. Mas para vocês que ainda não escolheram vocês, tem tempo. E para vocês que já são um casal cristão, casados com a bênção de Deus, que Deus vos dê muita sabedoria e intencionalidade para ensinar a próxima geração. Sejam teus filhos legítimos, ou sejam jovens que não tenham pais cristãos para lhes ensinar. Você pode dizer, mas eu não tive um pai para me dar um exemplo. Eu não sei como eu vou ser pai quando for a minha vez. Você pode ter muitos medos de quando você estiver no lar. Você como mulher talvez não teve uma mãe para te dar um bom exemplo de como é construir um lar cristão na presença de Deus. Mas a Bíblia diz em João capítulo 1, para aqueles que acreditam nele, foram dados o direito de se tornarem o quê? Filhos de Deus. Quer dizer, você é filho de Deus. Você é filha de Deus. E quem vai te ensinar a ser um bom pai, uma boa mãe, é Deus Pai. Eu falei no início que o Espírito Santo de Deus nos ensina todas as coisas. Deixa Ele te ensinar. Mas Deus, eu não sei por onde começar. Vai ler a palavra de Deus e você vai ver. Pequenas coisas que Deus vai começar a pedir. Atitudes que você tem. Que Deus vai dizer, eu vou contar uma pequena história antes de orarmos. Acho que eu tinha uns 5 anos. 5, 6. Eu gostava muito de doces. Acho que não há criança que não gosta. O problema é que doce estava a se tornar um ídolo na minha vida.
Sim, crianças têm ídolos também. Eu lembro que nós fomos na igreja e minha mãe disse, eu não quero mais. Porque havia um senhor, uma criança na igreja, que o pai dele, a única forma que sabia mostrar amor para o filho era comprando aquelas sacolas grandes de doce. Porque ele não sabia ser pai, gastar tempo, então ele comprava doce para dizer eu te amo, filho. Só que naquela idade eu pensava, como eu gostaria de um pai assim, que me comprasse doce. Eu comecei a pedir, sem minha mãe saber. Começava a ir para aqueles papais aí que eu sabia que compravam doces para seus filhos. E eu falava, tio, eu estou a pedir uma moeda. Eu lembro um belo dia. A única, primeira e última vez que eu fiz isso. E ele me deu uma moeda porque tinha a loja de doce, era a loja só de doce, do lado da igreja. Aí ele chamou um adolescente e disse, vai lá com a Anelissa para comprar doce para ela. Só que na minha cabeça era muito dinheiro que ele me deu. Era uns 5, 10 meticais. Eu não sabia que isso ia comprar só 1 ou 2 doces. Eu pensava, eu vou sair daquela loja com uma sacola enorme de doce. Como aqueles meus amigos. E eu entrei lá, não falei nada para meu pai nem minha mãe. Eles estavam ainda com os irmãos da igreja. E eu fui. Eu falei, quero esse, quero esse, quero esse, quero esse e esse. E a senhora da loja disse, mas esse dinheiro que você tem não vai ser suficiente. Eu falei, não, mas eu quero esse e esse e esse. De repente, eu sinto uma presença atrás de mim. Meu pai. E eu não virei porque eu sabia que era ele. Eu sabia que agora tem problema. Vou apanhar. Sabe o que ele fez? Ele tirou dinheiro. Ele pagou. Ele não falou nada. Aí falou para aquele adolescente e disse, pode ir. Aí saímos na rua, estava escuro. E ele ajoelhou assim. E a cara dele de tristeza e de dor. Não porque eu estava a comprar doce, mas porque eu enganei. Eu estava enganando meu próprio pai. E aí ele falou, você sabe que o que você fez foi errado. Comecei a chorar. Falei, sim. Me disciplinou. E depois fomos com minha cara inchada toda de chorar para distribuir aqueles doces para as crianças que estavam lá com os outros irmãos. Eu dou graças a Deus por esse momento. Esse momento que eu fui pega na flagra. Porque aí que Deus arrancou de mim algo que podia ter crescido. Porque eu tinha uma outra vez que eu tinha roubado até doce de uma criança na igreja, escondido embaixo do carro. Olha onde isso estava a levar. Hoje eu poderia ser alguém que rouba, que cobiça, que mente, que engana. Se Deus não tivesse usado meus pais para dizer, vamos arrancar essa semente agora. Arranca os sementes enquanto são pequenos, as plantinhas que vão crescendo no teu coração. Vamos arrancar, vamos tratar essa cobiça enquanto é um pensamento só. Antes de levar você para arrancar o que não é teu de alguém. Os pecados começam no nosso coração e na nossa mente. E quando Deus quer construir caráter em você, Ele vai começar pelas pequenas coisas. Amém? Vamos levantar.